rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Olá, amigos, companheiros do Evangelho, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, meu especial bom dia para todos. Para os nossos corações, eu desejo paz, e que essa paz seja mantida por pensamentos saudáveis, pensamentos equilibrados e pensamentos positivos, e que estes conduzam as nossas ações no nosso dia a dia, e muito particularmente hoje. Até porque cultivar bons pensamentos é condição sine qua non para a manutenção da nossa saúde mental e física. Lembrando de manter um recipiente com água para fluidificação pelos nossos irmãos benfeitores do plano espiritual superior, que nos prestam assistência durante esse momento de oração e reflexão. Agradeço o acolhimento no seu espaço sagrado, pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine nessa compreensão da escuta dos textos que iremos ler hoje. E o texto inicial que prenuncia o nosso Evangelho é do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso grande Chico Xavier, e está no livro Fonte Viva. A página é Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre.
Os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Ou seja, nós olhamos para o mundo com os olhos que temos. Tudo vem de dentro de nós. A pessoa que carrega maldade, que tem um repertório cheio de maldade, que tem um pensamento arruinado, não pode ver o belo, não pode ver pureza. A pessoa maledicente, que carrega esse tipo de comportamento, mantido pelos pensamentos e sentimentos, só vê o que tem. Outra vez, a gente reforça naquele conceito, naquela teoria de que nós olhamos para o mundo de acordo com o que nós temos, com o que nós somos. Se eu não vejo bondade no que é bom, é porque não tenho essa experiência comigo ainda. O julgamento faz parte desse movimento que nós possuímos, que nós praticamos. Portanto, cuidado com o julgamento. A gente julga o outro pelo que a gente é, não pelo que o outro traz. E eu convido você a, junto comigo, elevar o pensamento lá no alto, tão alto, que ele possa, de fato, subir um pouquinho. E pedir ao Mestre Jesus, assim, querido Jesus, nessa manhã, rogamos a sua presença luminosa, portadora de esperança aos nossos corações, aos nossos lares. Pedimos que a tua paz nos contemple, arejando, refrescando os nossos sentimentos, para o despertamento da fé. Que a tua luz chegue em todos os espaços onde exista dor, sofrimento e onde exista alegria. Que todos nós possamos nos beneficiar dessa luz, Jesus. E que as tuas bênçãos desçam em nossos lares. Que Maria nos envolva em paz, em amor, e que Deus, esse Pai de extrema bondade, nos abençoe hoje e sempre. O Evangelho de hoje está no capítulo 12. E o tema é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedi e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42.
Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar, aspas, ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas
da terra. Bastante esclarecedora essa leitura para nós, porque desse ponto de vista, oferecer a outra face toma um novo significado. E aí o termo face pode assumir outra situação. Quem já não se angustiou diante dessa citação do evangelista sobre a fala de Jesus? Como oferecer a outra face? Se alguém bate em uma face minha, como é que eu vou oferecer a outra? Diante de uma situação de agressão, em que eu deveria me afastar ou oferecer resistência, preservando a minha integridade física e até moral, como é que eu me exponho e deixo que me agridam? Então, sempre foi uma dúvida que causa uma certa angústia, mas o Espiritismo traz essa abertura, esse horizonte novo. Então, oferecer a outra face tem um significado novo. Por exemplo, em condições frente a pessoas que têm comportamentos mesquinhos, qual seria a outra face? A outra face seria responder usando de generosidade, mostrando o lado diferente, o lado oposto. Na convivência com os supostos donos da verdade, que falam sermões e geralmente nem ouvem a própria fala, a resposta mais indicada seria o silêncio. Aos agressivos, a resposta seria pacificação. Em toda a história da civilização, a exemplo de Jesus, há um elenco de espíritos que responderam à hostilidade usando uma outra tática, ou seja, usando a outra face, tal qual Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcutá e tantos outros heróis anônimos da Segunda Guerra que trabalharam em favor da paz no meio dos conflitos, em plena guerra. E na nossa atualidade existem tantos outros heróis pacificadores que têm demonstrado isso, que têm cumprido essa vontade e essa proposição de Jesus. Então, oferecer a outra face é fazer diferente. É fazer diferente do que o suposto adversário nos faz. Então, com essa interpretação do Espiritismo acerca da fala do evangelista sobre Jesus, eu deixo para vocês e fico comigo com esse alívio, com essa sensação de alívio. Agradeço por esse momento compartilhado e convido vocês a mais uma vez elevar o pensamento ao alto para agradecer a Jesus por tantas benesses, por tantas bênçãos, principalmente pela luz nova que vem nos trazer, iluminar os nossos caminhos, no caminho da compreensão, para que nós possamos ter uma fé raciocinada, saber por que temos fé, por quem. Isso é muito importante. Então, que Jesus nos ilumine mais uma vez e que Maria, nossa grande mãe, essa benfeitora que está a nos amparar e a acolher sempre, nos abrace em paz. Que você tenha um bom dia e que na próxima semana nós possamos estar aqui juntos outra vez na leitura de um tema novo do Evangelho de Jesus. Bom dia.
de amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós,